Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Abner e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde a gente apresenta algumas formas de fazer uma breve contestação à realidade e às coisas que acontecem, né? A forma como acontece o nosso olhar nessa integração da sociedade, uma vez que a gente nasceu e a sociedade já é engrenada e constituída por diversos elementos e suas formas de fazer valer esses momentos de estar vivo, né, de serem recompensadas. é, Cabe a nós o trabalho de investigar para ver se estar adequado, se realmente a gente se comporta nessa adequação ou tem ou tem alguma coisa assim no intelecto da gente que na hora de repartir é, a nossa investigação, nosso lado de intuir a, a precariedade de fazer o consumo dessas matrizes já geradas, é, despede a gente a significância de traçar uma linha de reflexão e fazer um levantamento dessa 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 forma, porque você tem a gente tem o ser, e dentro de ser um ser nessa sociedade, em meio a vários seres, é, nos sacrificamos, nós trabalhamos diversos anos nos edificando para cada vez melhor atender a esse ser, nessa coerência de existir e nessa particularidade de viver em sociedade. Desde o dia em que a gente nasce, a gente passa por processos de sacrificar as várias possibilidades que poderíamos ser para ser uma em função de todas. Então a gente tem uma construção simbiótica de relações, onde a gente se ampara em molduras sociais. E às vezes a modulação dói. Dói não pela dor em si, mas pelo sacrifício das demais formas possíveis, né? Escolher uma. E escolhemos, né? E decompomos ferramentas para escolher e justificar a nossa escolha. Porque dentro de um viés de escolha, eu poderia fazer diversas ferramentas para poder contradizer a escolha. Embora seja embasado as escolhas pela enfadonha tecnologia de consumir a devoção, né? Devoção que eu falo, a insistência dessa forma fez com que ela se tornasse cada vez mais presente e representada. Muito bem, isso é possível de se encaixar.
uma vez que você trabalha muito e nessa particularidade do trabalho já entrelaçam agentes que nascem no revólver dessa ameaça, nesse amparo e se desenvolvendo através dele, você consegue resultados que resgualam e coincidem-se nessa performance muito bem. Embora existam, entre outros, inúmeras formas de se viver e servir muito bem. Uma delas se resvala na recompensa. O indivíduo ele é predatoriamente um ser que é um reagente por natureza. Nós somos prontos para reagir. E aí a gente vai destacando esse reagir, decompondo ele em tecnologia. O que é tecnologia? É você transformar esse reagente que parte de nós em um produto, em uma matéria, ou em uma forma intelectua de cooperar consigo mesmo para reformular esse padrão de reagir, que é o controle. E nessa de aplicar controle em tudo, um desengano que a gente tem praticado é o controle, principalmente o controle financeiro, o controle das instâncias, principalmente o controle financeiro. Porque se a gente vê o indivíduo como a ver uns aos outros e prepara a vida para esse indivíduo e se coopera para servir esse indivíduo, temos que ressignificar nessa individualidade desse ser a igualdade perante a nós que faz sociedade. E é nessa igualdade a gente cria e fecunda leis que buscam providenciar essa igualdade nessa moldura, nessas intenções de atender. Porém, contudo, com todas as ferramentas, todas as nossas possibilidades de fazer, viemos fazendo errado, ao meu ver, há tempos, porque a gente pega uma variável tempo e desrelogifica essa variável em decompor sacrifício em diversas formas para poder capacitar dentro de uma teórica formulação técnica de nome, que alguém é superior a alguém porque ela passa mais tempo fazendo tais coisas. Ora, vejam bem, passam mais tempo e às vezes nem é isso, às vezes só recebe um nome. Um nome performático, né, de profissional, né? Fulano é formado nisso, fulano é formado naquilo. Isso é errado porque exigir que o ser seja mais que ser não faz dele ser mais que ser, né? Essa exigência não faz. Principalmente você tem as pessoas que brigam umas com as outras, mandando elas fazerem as coisas. E o resultado da pessoa que briga para a pessoa fazer as coisas é pior do que deixar a pessoa fazer por ela mesma. A gente tem essa retratação. Bom, mas o insumo, a súmula desse vídeo, né, é refletir um pouco sobre o porquê que a gente vive numa sociedade onde busca, nesse compromisso social,
um ser que fica se multiplicando nessa individualidade para competir, ser mais que as pessoas, mesmo elas sendo programadas para servir umas às outras. E nessa de ser mais esperto que o outro, a gente acaba criando a ilusão de que é merecedor, merece mais do que alguém, porque é especialista, né? Mesmo dentro dessa escolha, a gente esperar que essa escolha parta da pessoa, né? Para a sociedade é bom que essa escolha parta da pessoa porque ela gosta, porque se ela gosta de ser essa especialista, ela não precisa ganhar mais do que outra pessoa, porque ela já está fazendo o que ela gosta. Então não é retrato para ela e nem desprazer ganhar o mesmo, porque ela já ganha o gosto de estar fazendo o que ela gosta. Não é mesmo? Porém, hoje em dia, além da pessoa buscar fazer o que ela não gosta para ganhar mais dinheiro, ela se sente no direito de não gostar e ainda fazer mal o que ela se preparou para fazer. É muito desajustante e ruim para o ser que busca ser servido bem, trilhar e viver numa sociedade assim. Eu me sinto muito prejudicado por isso. Uma vez que a gente tem soluções para tudo, se envolver numa vida dessa fica sendo um desprazer enorme, porque a gente vive, estuda, né, vários anos e vê como que as coisas poderiam ser se fossem mais certas, e aí a gente começa cada vez mais a ter a luz de que a gente está vivendo numa coisa muito errada. O mundo é muito errado, esse mundo que a gente vive, né? E eu tô falando do Brasil, né? O país que eu vivo. E o Brasil, ele é muito errado. As formas de viver aqui no Brasil o Brasil ignora muito o ser. Ele subestima muito o ser e exige muito mais do ser do que o ser quer ser e servir de ser. E aí eu preparei uma apresentação que fala um pouco disso e ilustra um pouco como a gente poderia ter dentro de um time, né? Um time que eu falo é um grupo de pessoas que trabalham para o mesmo fim, a construção desses seres com a mesma condição financeira de estar e realizar aquilo que se estende nessa equipe, nesse time, para poder fazer e ganhar o mesmo, né? Que a tensão financeira se tornar a mesma. Por exemplo, se você tem um hospital e todos os agentes vão trabalhar lá, a gente pode ter um conhecimento de base que é ensinado para todo mundo, e aí o conhecimento de cada área específica vai sendo administrado nessas áreas. A pessoa não precisa de todos os insumos teóricos e tal para poder trabalhar e ser feliz fazendo aquela atividade. Para dizer que merece ganhar mais do que a outra pessoa que está ali. Porque ela nunca vai ser melhor do que a outra pessoa. Por mais que ela tenha conhecimentos, é um ser. Um ser é perecível, um ser pode morrer a qualquer momento. Entendeu? Não valida o Estado ou a gente investir mais no ser do que no ser para desconsiderar a perecividade de um ser. Na estrutura que a gente tem, na lógica que a gente estuda,
Isso não é admissível. E a gente fica admitindo isso assim, numa ignorância tremenda. E aí a gente vai se programando para aceitar uma aberração dessa, uma construção social que acaba virando uma aberração e que dói só depois. E aí a gente vai deixando passar, e quando as coisas entortam pro nosso lado, aí que a gente pensa vai pensar nessa filosofia de fazer mudanças. Às vezes a gente vai passando e pensa nisso, mas é só faísca, vira só faísca. E olha, pra te falar a verdade, foi só depois de revoluções que as coisas mudaram. E não adianta. Quem tá no poder, quem tá bem servido, ele até queria falar, mas pra ele tá tudo bem. Quem não tá, nunca vai conseguir entender que ele conseguiria falar, né? Nunca vai ter a esperança de que ele é um agente que pode mudar. Então a gente até mesmo nisso construiu uma fechadura na boca, né? Quem tem, para ele tudo bem não falar, não falar que tá errado. Ele já tem mesmo. Para quem não tem, ele não acredita que pode falar e as coisas podem mudar. E aí, sabe o que vai acontecendo? A gente vai administrando as orações, né? As orações compassivas de passatempo, tipo servindo essa estrutura assim de base. E aí nesse passatempo, nessa oração, a gente vai se enganando nessa mutilidade. Assim, é bem triste, porque a gente sabe o quanto poderia ser muito melhor se todos nós fosse resvalado por essa compreensão e cooperação coletiva. Uma vez que a gente se vê no espelho e vê que a gente é carne de carne e sangue de sangue. E tudo isso gera ignorância, que vai gerando mais ignorância e vai passando pela frente. E quando pensa que não, o erro no outro, que a gente vê e destaca no outro, é o erro que a gente está sempre cooperando. A gente está sempre credificando ele, para depois na exposição poder falar dele e achar que a gente tá tá no ar, tá na atenção, sobrevoando, tá alto em função desse ser que a gente investe para que ele seja assim. E tem outras coisas também. Essa questão da gente colocar as coisas na perfumaria dessas adorações fetichiosas, né? Nesses odores fajuntos de mistérios que cooperam engrenagens no subconsciente de que as coisas vão ficar bem, o anjo vai ajudar, Deus está vendo isso, aquilo. Pessoal, Deus pode até estar vendo, né? Deus e a sua equipe, mas aqui para nós, entre nós, seres humanos e agentes dessa sociedade, nessa natureza em que a gente vive, as coisas acontecem de outra forma. A forma como que a gente tem aqui são agentes que são especializados a fazer esses ajustes em formulações em equipes, utilizando ferramentas e conhecimentos que destituem o conhecimento que a gente precisa saber. E aí tem essas pessoas, né, e elas
analisam pedaços de cordas de campo, né, de, por exemplo, bairros. E nessas equipes de bairros a gente tem as pessoas que analisam o trânsito, as pessoas que analisam é, eventos que devem ser na mediação acontecidos de tal forma que preserve, se não preserve os acontecimentos conforme eles estão pré-programados para serem acolhidos. Se não, alguma coisa deve ser feita. Então não é anjo. Não, né? A gente pode até ter esses seres assim no nosso subimaginário, mas geralmente não é anjo que faz esse tipo de operação. São seres como a gente. Porém, nós não temos esse reconhecimento desses seres e dessas operações porque elas são de outra camada, entende? A pessoa que tem câmeras apontadas para nós sobre esse esquema, ela é realçada entre nós de outra forma, né? A gente vê como profissionais de que cuidam da segurança, farmacêuticos que cuidam de resoluções para poder fazer com que as coisas voltem na receita, de descomprimir as coisas que estão comprimindo, e é mais ou menos isso que a gente tem, né? Então dá para organizar. Eu vou apresentar para vocês a minha apresentação. E o grosso disso é que arde bastante, porque parece que essa cicatrização ela nunca funciona. Só que a gente tem que queimar o nosso terminal ativo, né, o terminal ativo que sente tudo isso, para não sentir, não ter que ficar fingindo que não sente, para não sentir de uma vez. E aí, triste essa parada. Então eu preparei essa apresentação para vocês e aí eu vou basicamente ler tudo e depois a gente tenta entrar numa elipse de amolar isso na nossa reparação subreflexiva. Decodificador de repartir. Ação lógica de reagir à integração de partir e pertencer o existir de uma adequação. Parar e ser predisponível a ele e elas a aprender. A educação é um quadro disciplinado pela execução sistêmica de uma adequação extraída pelo princípio da igualdade, tecnologerida pela compreensão das ondas e suas energias digeridas entre as ciências e os dias. Vivemos e integramos o viver na disponibilidade de sermos corretos, atravessando essa harmonia pela gerenciatura social. Acontecemos e vemos os nossos acontecerem sobre nós, e nos envolvemos partilhando e praticando importância, até porque nos pontuamos sobre esse equilíbrio. Para destino e instinto revelar disso o valor,
cumprimos com reverência de nos entregarmos a essa relação e nos empregarmos sobre essa quadratura, porque confiamos na contração orgânica que organizou a regra. Embora na dívida externa de sair, o envolvimento rodopiou a ritmo de operação engrenada de descompromisso social, e isso se revela na corda desafinada que, a princípio, fiava a intenção de costurar a integridade melhor para com a vida e a associação dela. Nesse pancadão das luzes e mergulhando nas virtudes de músculos e músicas, doemos no conjunto e aprendemos sobre o cuidado que nos deram aprender. E não somos o culpado, mas carregamos a culpa para salvar os percursos de tudo isso, que insistimos pouco vibrar. Acontecendo do sabão, a academia e as forças de digitar o acadêmico na nossa reverência da ação reverente, acendemos nossa coordenada de abusar da dor que entre ângulos ingere cores na diferenciação respirada no acordo de valer e levar a avaliado de aqui e de lá pro túmulo da consciência. Embora seria permissível desapegar a prova dos nós que obrigam os que imitam ver na cobra da bamba conjugação de ser motivo de movimentar por ver e nem dar ao ler o brinco que brilha na razão de preencher com o relevo de ter que ganhar mais brilho no integral estímulo de colher em nosso pane de medo, inventar para assegurar-se de que brilho estás a deixar em seu rastro de ir e vir, por aqui, acolá, cobrar? Como todos nos juntamos para viver, e dessa vida que aceita sentir e convencer de que sente para acreditar na parte daquilo que sua vida expede em ti e ver motivo para continuar junto desse vale de associação, porque não dissolvemos as soluções para constantemente procurarmos adequação financeira no ritmo de desenvolvimento diferencial entre as apropriações de estar em um conjunto, e esquecemos os ingredientes nessa imagética qualidade de receber uns aos outros como parte da razão de estar procurando sentido de vida na sociedade que quer ser querida por todos. Por que não ensinamos tudo a todos na parte que vale chegar à sua vaga de reação trabalhista? E de lá por diante, ele se diferencie por colher além do que o salário que é mesmo para todo ser, finge da altura. Veja na saúde, porque todos não aprendem um básico e permitam-se diferenciar, não pelo título e cargo, mas pelas conquistas internas de pertencer e, graças a Deus, poder ser, na igualdade do salário, tratado bem e de igual, para no equilíbrio permanecer e poder tratar os seus irmãos de vida social. Por que você não procura achar que isso vale a pena? Por que você se conforma com a vida que soterra a vida para precisar acreditar que assim vive mais e é mais viva? Bom, se existe um Deus que percorre a nossa verdade é acontecer, e desse acontecimento a verdade é que não dá para ser e nem acreditar no que é, pelo motivo e razão que montamos os experimentos e insistimos obstruindo a nós mesmos a acreditar que faz sentido da matéria apontar armas ameaçadas
entre as controladorias e justificar o crime com desconexões previstas entre as distribuições de idas, uma vez que se dá para ser e conquistar desse ser uma receita de ser para com todos o melhor e gostar desse melhor pela infinitude de ser contente em uma certeza, a certeza de que pode se entregar para a vida e para o descobrimento que a rendição financeira não vai te bater sobre os irmãos que nasceram para amar uns aos outros na obra e ação de se apegar em realizar a ajuda de servir para poder conquistar, caso reaja a se escolher ser servido pela pessoa que vive e está ali a se sacrificar a esse serviço. A solução existe, mas estaríamos nós pesquisando e cientificamente nos ocupando em guerrear por ela? Porque se sim, eu tenho orgulho de ir à luta e tenho fé em dizer que é isso que eu quero para os meus futuros descendentes. Agora, se não, eu seria capaz de dizer que não é vergonha nenhuma dizer que às vezes a melhor solução é se render. E muitos de nós vivem esperando o dia que a coragem vai vencer o medo de se suicidar. Porque a falta de crer no Criador é tão brilhante parte do subconsciente que acredita que o irmão de brinco na orelha brilha mais e que Deus não seria capaz de existir e permitir que a orelha do meu irmão impeça eu de ver e acreditar na sua existência. Bom, essa é a apresentação que eu fiz. Ela vem sobrecarregada de um sentimento que eu extraí do desequilíbrio que eu me vejo pertencer, uma vez que eu me considero uma pessoa que sacrifica em função da sociedade. Porém, essa sociedade ela não me parece uma sociedade que está preparada para ser aquilo que ela está programada, né? Nessa associação, nessa sociedade, tem muita fé nela, driblando o que a sociedade precaria ser em sociedade. E aí ela ao invés de na associação desse ser e nas repartições da vida em sociedade, ela parece beneficiar só as pessoas que não tem problema nenhum em ofender as demais, né? Ofender no sentido de criar motivos para poder se envolver a tal ponto de lutar para ser visto como um agente melhor que as demais pessoas, decodificando no subconsciente das pessoas uma certa dor que expede fazer com que ela acredite que ser servido por tal pessoa, né, por ele, né, ou por esse agente, é melhor, né? E aí nesse repartir
que a gente teria como fundamento de sociedade, a gente vai criando na hierarquia, né, cada vez mais motivos para fazer com que o ganho permaneça a esses agentes, né? E aí vai criando essas valas assim para poder fazer o observatório, sendo que se a gente mudar de plano, todo mundo fica na mesma altura, né? Só ocupando vagas diferentes. E é mais ou menos essa ação lógica de criar esses fundamentos, de reagir a essa classe, a essa integração, né, de oportunidades e efeitos midiáticos, principalmente, que faz esses pertencer, né, o existir a esse pertencer a uma necessidade de adequação, principalmente adequação financeira, uma vez que agentes cobram mais que outros agentes para servir, para nos servir, né? E isso alguma coisa que a gente torna possível, né? Torna possível mesmo assim, desgenerando a nossa construção, né? A sociedade. Nesse sentido, a gente faz isso. E aí, e só de fazer isso, o pré-disponível a ele e a ela é criado a insolubilidade. Porque se eu coloco a situação financeira como a falta de finança é a mesma coisa que a falta de efeito solúvel. Se o solvente é a condição financeira e eu não tenho, como é que eu vou dissolver ele e elas? Sendo ele e ela irmãos, né? Irmãos, nossos irmãos. Como que eu vou conseguir aprender se para aprender eu preciso de condição financeira? Porque a condição financeira, principalmente a que me iguala a ele e a ela, me ajuda a enxergá-los na melhor forma, no melhor efeito, no melhor raio de incidência possível. Porque uma vez que eu não tenho barreiras subconscientes para os vê-los, né, pelo menos as barreiras que a própria sociedade cria, se velando nessa estatura de adequação, de repartir, e eu vou conseguir ver e aprender e ser muito mais inteligente, servir muito mais à disposição social, né? A felicidade do todo, porque eu consigo ver, e nessa visão eu consigo certezas e soluções melhores, porque se uma das soluções, para conseguir uma das soluções, o reagente solver uma dessas matérias, o reagente é o dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou dissolver essas pedras? Como é que eu vou conseguir ver elas, né? Como é que eu vou conseguir trabalhar? Elas vão sempre estar escondidas, e é isso que acontece na nossa sociedade. Alguém precisa de falar desses escondidos. Um deles é a situação dessas cadeias de pessoas que tentam se dizerem que são santos e são anjos,
mas são só pesquisadores rítmicos de novas funções, de exponenciais sonoros, de efeitos sonoros, cientistas de músicas que criam blocos de desidentificação rítmica, são pessoas que trabalham esportivamente para proporcionar fundamento na inteligência da capacitância muscular, né? E aí a gente tem os atletas que trabalham em laboratórios fazendo o, o testando novas elaborações de disciplinar órgãos e efeitos, né, sistêmicos. A gente tem as pessoas que trabalham investigando condutas de classe, né? Investigando reações ao entrar e ao sair de estabelecimentos comerciais, o que isso causa nas pessoas, e tem por todas as partes, mas são pessoas, né? Não são extraterrestres. Isso é o que nós acabamos decupando para poder fazer com que as pessoas que não têm dinheiro ou não fazem parte, não têm esses conhecimentos bem a limpo, possam ver um pouquinho desses dessas matérias que ficam escondidas, que são eles e são elas. E aí a gente fala aqui que realmente a gente poderia ter uma sociedade mais igual, mas como a gente não tem, muitas pessoas elas acabam no final do dia tendo que olhar para o precipício e ficar só olhando para essa paisagem, porque é, é muito ruim você trabalhar há vários anos. A gente sabe que o trabalho do ser não para. Isso é provado cientificamente que o trabalho é o funcionamento, é a operação de si próprio. Esse é o sucesso em vida, porque a vida ela só quer ser sentida. A gente é um detector natural das coisas. E quanto mais eu consigo promover o sentimento em mim das coisas, mais eu me sinto rico. E promover o sentimento é você encontrar a adequação de um agente reagindo em uma matéria, para consagrar essa matéria com o seu brilho de reagente. E aí nesse destaque que a gente consegue, por exemplo, eu assistindo um filme ou escrevendo um filme, eu consigo revelar tudo aquilo que eu trabalhei. E esse é o ser. O ser é esse. E todos nós estamos sendo a todo momento. Não importa onde que a gente esteja. E se a sociedade ela veio para criar uma superfície identitária, ideológica para nós, então é como se a sociedade ela viesse e expedisse em nós água, né? E agora a gente está imerso nas águas da sociedade. Não, a gente só vive entre nós
por causa dessas águas. Se a gente sair da sociedade, é como a gente se tornasse um peixe fora d'água. Então, a sociedade é a nossa água, é a nossa quadratura. E nessa quadratura, tudo é feito e efetua perante ela. Então, as academias, os cientistas, é, qualquer coisa, a religião, qualquer coisa que você acha que não faz sentido, na verdade faz muito sentido, porque ela está ali para justificar uma certa derivada de potência na razão sensitiva social. O único atento é que dá para ser muito melhor construindo uma sociedade onde todos possam ah, é, dentro da razão financeira serem credenciados de igual, né? É o que não está acontecendo e o que tem deixado as coisas muito difíceis, muito problemáticas, muito instáveis e desconfortantes, inclusive para as pessoas que têm, né? Elas mesclam o seu ter, tentando se transbordarem no ter, se transformando em agentes que desequilibram o ambiente, se destacando porque tem. E aí fazem aquelas performances de atores que performances de descrença para as demais, né? De status quo, criando certas razões identitárias para poder contracenar frente ao ser. E isso é errado, porque todos nós somos, né? É errado no sentido de não que o ator não pode contracenar, mas é errado porque essa pessoa ela acaba realmente tendo mais oportunidades por conta do dinheiro, desse benefício. Por exemplo, quantos de nós estuda e ainda tem que estuda vários anos. Eu sou um exemplo disso, né? Eu falo com essa corda porque eu sou um exemplo disso. Eu estudo desde sempre, né? Basicamente, com quase 30 anos eu tenho vários conhecimentos aqui na minha. Poderia executar várias coisas, porém eu não tenho emprego. Acho difícil eu procurar um emprego na situação que eu tô. Tô terminando a faculdade, ainda preciso de ajuda financeira. E aí e ainda estou fazendo concurso público para competir emprego, né? Você entende que o cara, eu ainda tenho que mesmo depois de 30 anos estudando, vivendo no meio dos seres, eu ainda tenho que provar que eu preciso que eu mereço uma vaga de emprego, que eu sou mais adequado para emprego. Eu tô quase beirando a morte, porque assim eu preciso trabalhar. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou me estabelecer em sociedade? Vou fazer minha família? Como é que eu vou me equilibrar na sociedade? Eu vou ter que ficar sempre arrumando um equilíbrio frente a essas condições. Será que a sociedade nunca vai olhar para todos e oferecer oportunidades iguais, né? Poxa, eu fui na escola, eu estudei, eu tenho diploma disso. O que a sociedade está fazendo, né? Quem que diz que é bom, que tá rezando, que tá fazendo isso, tá fazendo. Aonde que tá o bom de vocês, né? A gente vê aí
atores, pessoas que fazem show, pessoas que ficam o dia inteiro na programação e ganhando rios de dinheiro, e tá trabalhando. As pessoas, o que vocês estão fazendo que eu não tô vendo? Tipo, as coisas não precisam ser assim, né? Fulano não precisa de ganhar mais. E o que ele faz não é mais sacrifício do que ninguém. É você que está se cooperando para poder usar hipérboles para poder constatar que é melhor. Porque se fosse, a solução seria transformar em coisas mais seguras, mais salubres, para ele poder se adequar e ganhar mais. Ganhar o mesmo que as pessoas, e é só dividir e dar emprego para outras pessoas para solucionar esse quadro que faz ele ter que nós seres humanos aceitar que ele merece mais ou menos. Isso eu não tô vendo. Eu não tô vendo nenhuma mãe brigar por isso, nenhum pai, nenhum irmão. Não tô vendo nenhum presidente, nenhum vereador, nem ninguém. Parece que todo mundo tá fechando os olhos para isso, tá pegando o seu gordo salário e ficando satisfeito. Enquanto as pessoas estão aqui morrendo para poder aprender coisas que elas sabem que vão ser basicamente inúteis, inclusive na vida que ela vive, né? Pensando em como eu vou solucionar essas minhas dificuldades de não ter graça na vida, porque eu trabalho, me sacrifiquei o tempo todo, e sou considerado uma pessoa que não vale tanto quanto o outro, né? Vejam as mães, os pais que não puderam dar vidas, né, confortos melhores para o filho, porque outros precisavam dar. Quando que isso vai acabar? Eu tenho certeza que você preferia se você numa dificuldade, você preferiria que todos tivessem condição suficiente para poder, né, ter rendimentos iguais financeiros, né? Porque as escolhas aí já são outras balanças do que ter as coisas do jeito que a gente tem, né? Você vê, tudo é organização social, tudo é organização. Tem gente que se obriga a ver como que a gente está hoje, como organizado. Aí passa pano, começa a falar assim, não, mas se não fosse assim, teria assado. Se não fosse assim, estaria assim. Mas não estaria, porque né? Não estaria porque não dá para afirmar. A solução parte de uma ação. Se a gente começa a agir, né, a buscar por ela, várias soluções vão se desenvolverem para que a adequação nossa reage e crie bons frutos. Não basta só buscar da natureza, né, a ferramenta da natureza, para poder se guiar e se encandecer nessa representatividade. O ser, quando ele desafiou a natureza, querendo controlar ela, ele se permitiu e ele colocou esse parâmetro na sua ordem, que somente perante ao controle ele conseguiria ser feliz. E agora ele
ele não está conseguindo controlar a natureza e a sua felicidade, não está conseguindo achar a sua felicidade. Ele pode ser o cara mais rico do mundo e ele não vai ser feliz. Dentro porque ele não consegue admitir o parâmetro que fez nesse desafio da natureza. O parâmetro é esse, é você conseguir ser um agente destacado, né? Ser uma pessoa feliz e eficiente dentro do prazer de servir a todas as pessoas que são carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, são irmãos e irmãs, principalmente irmãos e irmãs na sociedade, que têm o mesmo benefício, né? Essa é a consideração prisma que vai fazer com que a gente consiga se fecundar e ser feliz entre os nossos. Senão a sujeira vai pesar subconsciente e a gente vai ficar sempre desconexo, com medo por trás da serventia, e a gente vai ficar nessa escuridão de nós mesmos, né? Desadmitindo o que a gente nasceu para ser, submisso dessa realidade, né? Bom, espero que essa apresentação possa servir para vocês refletirem, né? Quando tiverem nesses momentos de reflexão da vida, como as coisas poderiam ser melhores, e não são. E colocar um pingo de razão no seu subconsciente, que às vezes quando pensa que talvez você não tenha razão, mas você tem razão. As coisas estão erradas, era para todo mundo ter um mérito, só do mérito de ser vivo, ter nessa vida o prazer de guiar por si mesmo, né? Por suas operações. E é a partir do momento que tomasse decisões, aprendesse a tomar decisões, porque tomar decisões na vida não é fácil. Sempre tem alguém tentando te levar a tomar uma decisão que se adequa mais ao estilo que ela já tomou, sabe? E às vezes não é o estilo que você preconiza. Então essa sociedade de influências, de desconexões para conectar-se mais, intimidades mais próximas de mim, é um engano tremendo. Principalmente porque muito dos fios guias são as razões financeiras. Eu conheço muita gente que escolheu fazer medicina, né, faculdade de medicina, por causa do dinheiro, né, por causa do salário aqui no Brasil, e não por achar que ser médico é gostoso, né? E aí ela pensou assim: não, vou fazer e lá eu me viro. Claro que se vira. O ser humano, ele nasceu para se virar mesmo. Qualquer um se viraria, né? Aí a gente tem as provas, isso aqui. Cara, eu acho isso um erro enorme. Se guiar no reconhecimento da pessoa por conta de uma nota, porque a nota é muito relativa e a nota não diz nada. A gente tem pessoas que nem frequentaram escolas, que dão de 10 a 0 em pessoas que têm doutorado, têm mestrado. E aí você olha isso e você fala assim: cara, tem muita coisa errada, isso é muito sujo, né? E ainda a pessoa ela ganha altar de reconhecimento, ela é inflacionada pela união, pelos
pelos bens financeiros, isso é muito errado. Enquanto tem gente que chora porque não pode levar o filho pro shopping, né? Porque não pode pagar um táxi, né? E tem que ficar na beirada do sol com criança chorando. Que tem gente que não pode dar levar o filho para um especialista num consultório bacana para poder é, conversar legal né, e aí tem que ficar com a criança chorando lá o dia inteiro né, mas doido para poder arrumar uma solução, mostrar que as coisas podem ser diferentes. Mas a gente fica negando isso pro moleque. Aí quando aparece uma oportunidade, a gente fala que tá dando de graça. Que graça que tem isso? Você dá pra alguém uma consulta de graça? Que graça que tem? Né? Qual que é a graça? Me ajuda a rir aí, porque eu não consigo rir disso. Né? Você fala assim, cara, você é pobre, mas eu vou te ajudar, eu vou te dar uma consulta de graça. Que graça que tem nisso, velho? Que, que bosta de que bosta de condicionamento é esse para essa sociedade, cara? Você é um ser humano também, né? Ele precisa, a gente, ele por ser humano era para ele ganhar igual todo mundo, né? Nessa vida. Que, pra você ter ideia, nós que somos adultos somos ainda bebês. Cara, você não enxerga isso? Não, nós somos bebê ainda. Nós temos a mesma qualificação de um bebê. Só que a gente está num outro mod, numa outra forma, né? Tentando asperadamente se competir para chorar mais alto do que o outro em nenhuma solução, né? Para chamar mais atenção do que o outro, mas continua todo mundo bebê, né? Não tem. Eu acho isso assim uma falta de caráter. Eu odeio essa situação, principalmente a situação de colocar fundamento na consciência das pessoas, inclusive das pessoas que têm dificuldade financeira, que não deveriam ter, de que elas ganham do governo, que elas estão ganhando o serviço, né? Que a pessoa tá lá, mas ela tá trabalhando e dando de graça para a pessoa. Não tem isso não existe. Isso é falta de vergonha na cara, né? Dessa pessoa, dessas pessoas. E a gente teria que refletir muito sobre isso, muito sobre essa sistemática circunstancial, porque tem muita gente que acha que pobre é diferente, né? Pobre as pessoas com menos condição financeira, elas não são diferentes, né? Elas são nenéns igual a gente, elas têm as mesmas funcionalidades. Se você colocar a pessoa num consultório e treinar ela consegue atender muito melhor do que igual um médico, até melhor, porque a pessoa que atende, se ela não souber de tal coisa e eu que sei falar para essa outra pessoa, ela acaba sabendo. Você entende? Você consegue entender você consegue pesquisar isso e ver isso claramente? Então não se justifica. A nossa vida, ela é muito errada. Nós estamos cada vez mais bagunçando esse erro. A gente destrói cada vez mais ruas, espaços enormes só para carro passar. A gente compete para ter carro, cara. O que é um carro? Por que as pessoas acham que o carro vai mudar a vida delas, né? Por que elas lutam tanto para ter um carro, né? Um carro. Aí começa a solucionar, querendo achar felicidade no carro, isso e aquilo. Meu Deus do céu. Eu tenho que ter muita paciência, porque
não é o carro que vai mudar a sociedade, e as pessoas vão deixar elas mais engraçadas ou menos engraçadas numa superfície de relação com a vida. Não é carro que vai salvar a vida de ninguém. É o reconhecimento. A gente precisa de reconhecer uns aos outros, né? E se guiar nesse reconhecimento, porque a gente é igual. A gente não tem nada de diferença, né? Eu não vejo. Desculpa assim se eu tô sendo muito elíptico, mas a Terra em si mesmo e em torno do Sol é elíptica. Não diferencia. Qual que é o movimento diferente? Todo mundo tá na Terra, você entende? Todo mundo é servo da Terra. A gente não vai levar nada dessa vida. Você pode conhecer o extraordinário, ser o cara que vai deixar marca em milhões de pessoas, o que for, que você vai construir um aplicativo, vai fazer um show, o que for. É perecível, cara, vai morrer. Tudo tá fadado a morrer. Ninguém vai ficar com nada. Né? Nada é para sempre. Você entendeu? Nada que a gente cria, seres como nós criamos, é para sempre. Tudo marca de energia na composição. Qualquer momento, se eu falei qualquer momento, um ser que está sendo investido, está investindo no ser para ele ser diferente do outro ser e ganhar um diferencial nesse ser. Qualquer momento esse cara morrer, qualquer solução em qualquer momento pode morrer, né? Por mais crédito que fundamente. Olha a religião. Olha a religião. Ela tem muita crença, tem muito fé, tem muita maquinário, tem muita modulação social e representatividade. Mas ela sofre fenômenos da natureza, sofre fenômenos sociais ao mesmo tempo. O que a gente precisa instaurar cada vez mais consciente disso, mais rápido, é o equilíbrio dessa valentia de viver e buscar a igualdade. Porque você tem pessoas que dentro dessa desigualdade, elas realmente se sentem, e eu valo por elas, de destacar vários fenômenos que acontecem há vários anos e que não vão encontrar solução nenhuma, nem paz, se a gente não alcançar essa igualdade e persistir perante ela. Que é as desigualdades, as minorias e todas essas representatividades partem e se conduzem por esse ditame, por essa dificuldade nossa de ver que as pessoas merecem, né, só por serem vivas, serem credificadas como servidores da vida. E tem outra. Isso ajuda a desacreditar no trabalho também. Porque se a pessoa ela começa a achar que é só trabalhando que ela ganha, ela perde a sensibilidade da vida. Porque viver é trabalhar e viver é ganhar. A gente está sempre ganhando o reconhecimento sensível da vida, né? Dessa atração, dessa busca de equilíbrio constante. E aí isso desencadeia um monte de eventos que vão cair na área da saúde mesmo. A pessoa ela começa a criar em si mesmo, no seu subconsciente, a demência, né, para poder afastar essas descargas de pressão, né, situacional. Ela começa a desenvolver várias comorbidades no seu subconsciente.
na paisagem que ela observa de si mesmo em relação à vida, nessas depreciações de olhar para as pessoas e ter que ver que uma é melhor ou uma pior porque ela assume um cargo diferencial. E aí você vê pessoas, né, não tinha problema nenhum, cheio de transtornos de ansiedade, transtornos compulsivo alimentar, transtornos de déficit de atenção, pessoas que não conseguem ter uma certa atenção para consigo mesmos e tudo isso você acha que parte de quê? Né? Não é um abuso midiático, não é um abuso é, sociológico frente a essas questões financeiras. Agora a pergunta que eu faço é: se há tempos atrás, quando a gente não era nascido, e aí seus pais, seus avós estivessem sofrendo com isso, você gostaria que eles sofressem? Né? Se você pudesse lá antes da vida assistir os seus antepassados, e aí você está assistindo eles lá sofrendo, né, no seu quarto, na sua vida, por conta dessas dificuldades sociais. E aí você está pensando assim: não, essa pessoa é a pessoa programada para me trazer a vida, a esse espetáculo que é viver, a essa sair do útero e ver a luz e brindar a luz, essa sociedade maravilhosa, essa vida maravilhosa, né? Você ia querer que a pessoa, o seu parente, até mesmo sua mãe, seu pai lá, se sacrificasse igual condenado e tivesse que chorar, né? Por causa que não é assim, tudo que faz é pouco, né? É muita desigualdade, sofre muito. Você ia gostar? Porque se você falar que não, eu vou falar com você: eu sinto muito te afirmar pra você, mas é isso que a gente tá fazendo. A gente tá programando pra ser assim, né? A gente tá vivendo e por mais que a gente pesquise e faça isso de gente dado, a gente tá batendo na mesma tecla, né? Que me adianta saber e classificar as espécies disso, daquilo, fazer reconhecimento de solo, disso, daquilo, se eu não conheço, se eu não reconheço o meu próprio irmão como a mim mesmo e desejo a ele a mesma graça que eu gostaria de ter? Que vale? Me fala. Você pode ter mais um livro na prateleira e é só isso que vai valer. Se a pessoa não estiver bem, ela vai buscar no livro, mas ela vai ler, mas não vai conseguir interpretar. Bem, eu falo bem no lado social da coisa, porque não é atingindo a sociedade que a gente tenta fazer a diferença. Como que eu vou fazer a diferença se a diferença que eu procuro é financeira? Me fala, como que eu vou fazer a diferença? Como que eu vou querer que o aluno do futuro olhe para o que eu fiz se eu não vou saber se esse aluno ele vai ter condição financeira, psicológica, para poder olhar com bons olhos aquilo que eu fiz? Ou ele vai, no primeiro momento que ele puder, ele vai me ameaçar e vai falar que eu tô errado, porque a vida dele é uma merda e eu poderia ter feito muito melhor para a vida dele enquanto eu estava vivo? Você entende, cara? A gente é muito ignorante, né? E assim, cara, a gente pode inventar a tecnologia que for, o robô que for, que a gente vai aspirar a ser o que esse robô é: um ladrão, né? A gente vai, né, aspirar ganhar a mais atenção. A gente vai achar que a gente vai ser mais feliz quando conquistar o papel desse robô na sociedade. E aí a gente vai se esquecendo do nosso papel, de nós mesmos, né? De ser esse identificador, de
sentimentos de sociedade, de pessoas próximas, de a gente é um espelho, né? E a gente esquece de ser esse espelho. A gente pinta o nosso espelho de ser para não revelar a ninguém e busca pintar que é uma máquina, né? Que diferença a gente está fazendo? Bom, esse é o recado. Eu acho que eu poderia ficar falando aqui horas e horas, só regurgitando essa elipse de sentimentos, de sensação, porque, cara, eu tenho 28 anos, eu me sinto 28 anos fazendo, tentando fazer alguma coisa, mas eu ainda fico preso nessa dificuldade. É, é complicado, cara, complicado. Até quando, né? Até quando? É, bom, depois a gente reflete no outro vídeo mais que ah, esse nós toma outras doses aí e fala mais sobre essas questões todas e reflete, né, esses pingos que estão fora dos is. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Paz e amor e paciência, né? Que precisa ter muita paciência. Quer dizer, tirar as paciências debaixo do colchão para poder pagar esses momentos que a gente tá vivendo, que adianta, né? Ficar guardando paciência e sofrendo, né? Vamos gastar as paciências que a gente tem com as doses. Tomando mais doses de realidades. Mas é isso aí. Esse é mais um vídeo aqui do meu canal. Tem muitos vídeos de reflexão. Tem um vídeo que eu tô refletindo só de figurinos de linguagem e como eles são instrumentos de programação neuronal. Eu vou nadando e havendo o que a síntese, né? O que essa superfície faz nas camadas dos nossos apreensões, né, colinéticas de utilização vestigial, né? Figurino de linguagem, tem uma só dos pecados capitais. Fica à vontade, eu vou deixar. Pode acessar aí mesmo, acessa o canal, vai nas playlists e veja. Se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que os outros conteúdos você vai gostar também, porque tem a mesma pegada. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais.